queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos mais uma das parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo, a parábola do rico e insensato, que podemos tirar dos textos bíblicos como lição para a nossa vida, o que o Senhor Jesus Cristo quis advertir os seus ouvintes quando ele falou da parábola do rico insensato. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento aí embaixo, se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando, para que as vidas sejam alcançadas, sejam edificadas pela palavra do nosso Senhor. A parábola do rico insensato fala sobre o erro de colocar as preocupações com os bens materiais acima de qualquer outra coisa. Essa parábola de Jesus está registrada no Evangelho de Lucas, 12, 16 ao 21. Na parábola do rico insensato, Jesus fala sobre um homem abastardo cuja propriedade havia produzido em abundância. Orgulhoso, o homem rico se perguntava o que poderia fazer, pois ele não tinha mais espaço em seu celeiro para guardar tantos frutos. Então ele resolveu derrubar o seu celeiro, construir outros maiores, os quais seriam capazes de comportar todos os seus bens. O homem rico até pensava em dizer à sua própria alma que ela poderia descansar tranquilamente e desfrutar do melhor da terra, pois ele havia guardado muitos bens que durariam muitos anos. Diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Lucas 12, 20. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Lucas 12, 16 ao 21. Jesus contou a parábola do rico insensato quando um homem lhe pediu que lhe ordenasse a seu irmão que repartisse com ele uma herança. Esse homem estava entre a multidão que ouvia as palavras de Jesus. Curiosamente, Jesus havia acabado de ensinar aos seus ouvintes a respeito da importância de confiar no Pai Celestial, as necessidades dos seus filhos, registrado lá em Lucas 12, do 4 ao 12. Mas parece que aquele homem definitivamente não tinha entendido nada do que Jesus estava ensinando. Ele estava preocupado apenas com o fator de seu irmão, né? Ou seja, que estava ali desfrutando a respeito das relações e de partilhar a herança. Provavelmente ele pediu a Jesus que intervisse naquele, vamos dizer, assunto familiar. Por considerar que o Senhor fosse um rabino, às vezes os rabinos mediavam situações desse tipo, mas Jesus Cristo se recusou a ser juiz de sua causa. Na verdade, Jesus não tinha sido enviado pelo Pai para resolver esses tipos de assunto, para cumprir, né, a sua missão. Muito mais, o papel dele era muito mais elevado do que fazer um papel de juiz. O papel dele era buscar a salvação dos pecadores. Logo em seguida, Jesus introduziu uma série de advertências sobre a cobiça, cuja parábola do rico insensato faz parte. Essa advertência não foi dirigida apenas aos homens, preocupado com sua herança, mas a todos os que estavam ouvindo. Vamos para o significado. O que significa a parábola do rico insensato? Falar sobre a tolice em se preocupar desamadiadamente com os bens, né, deste mundo, visto que a própria vida é mais importante. O homem da parábola se achou tão seguro, mas tão seguro pelos seus bens que já tinha juntado, que esqueceu que sua vida estava além daquilo. Ele fez provisões para a sua vida terrena, e pensou que seus bens iriam garantir
o bem-estar de sua alma, mas a sua alma, perante o juízo de Deus, não tinha absolutamente nada. Na verdade, o significado da parábola do rico insensato pode ser facilmente entendida diante das palavras de Jesus que precedem, né, imediatamente o seu início. Porque a vida de um homem não consiste na abundância de suas provisões. Lucas 12:15. O erro do rico, desse rico insensato da parábola, Jesus não apenas demonstrava, e ele não demonstrava apenas a avareza, mas também o egoísmo. Em nenhum momento ele pensava em repartir a abundância de seus bens no auxílio aos necessitados. Ele preferiu derrubar o seu celeiro para construir outro maior do que compartilhar com suas obras, com quem precisaria. Ele queria tudo para si e queria mais e mais. Lembra que a parábola do rico insensato faz parte de uma advertência de que Jesus fala sobre uma cobiça. A palavra grega empregada no contexto traduzido como cobiça, isso significa literalmente sede e ter sempre mais. Todo esse comportamento egoísta e soberbo também se harmonizava, meus irmãos, com sua falta de gratidão a Deus. Em nenhum momento, aquele homem rico agradeceu e glorificou ao Senhor por tamanha abundância que estava recebendo. Ele se esqueceu de que até mesmo cada fio de seu cabelo, aquele homem estava sob o controle de Deus, não era? Ele engrandeceu a si mesmo. Ele se orgulhou dos bens. Em sua insensatez, pensou ser o único responsável por ter ajuntado tanto. O rico insensato também caiu no erro de pensar que era o senhor de si. Ele juntou seus bens, contou que viveria muitos anos. Ele pensou que ter controlado seus dias, assim como tinha o controle do grão que estava em seu celeiro. Ele pensou ser completamente independente de Deus. Este foi o seu maior erro. Mas o Deus que ele pensou não precisava depender, estava requerendo a sua alma. Isso não aconteceu depois de muitos anos. Quando suas provisões talvez já tivessem chegado ao fim, a alma do rico insensato foi requerida, meus irmãos, naquela mesma noite. Deixa eu dar uma lição prática dessa parábola. Certamente podemos aprender muitas lições, não é? Com a parábola do rico insensato. Mas quais devemos refletir? Mas sem mais dúvidas, a princípio delas, e vamos dizer a respeito, né, a forma com que olhamos para a doutrina da providência divina. Não devemos aprender com a parábola do rico insensato e reconhecer, ou seja, precisamos reconhecer a soberania de Deus em todas as coisas, meus irmãos. Seja na quantidade da nossa vida ou mesmo no fim dela. Quando Deus ele é glorificado em tudo. Dessa forma, precisamos saber e precisamos identificar quais realmente devem ser a nossa prioridade, meus irmãos. Algumas pessoas pensam que essa parábola ela desencoraja os seguidores de Cristo a luta pelos seus direitos. Obviamente, essa não é a questão. O problema acontece quando, obviamente, né, de tal forma, essas coisas meramente, elas são passageiras, meus irmãos. Como se toda a satisfação e a felicidade dependesse delas. Quando agimos assim, claramente, não estamos colocando em primeiro lugar aquilo que realmente é prioridade.
Mas se entendermos que Deus controla todas as coisas, não teremos dificuldade em buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, confiando que Ele acrescentará aquilo que nos é necessário para nos sobreviver. Mateus 6,33. Que não venhamos a ser como esse rico insensato, mas que possamos reconhecer a cada dia a nossa total dependência de Deus. A bem-aventurança de nossa alma não é garantida pelo acúmulo de tesouro terreno, mas pela justiça de Cristo imputada em nosso favor. O Espírito Santo é o penhor da nossa verdadeira herança eterna, meus irmãos.